durante o processo de aprendizado dos cães, durante o treinamento dos cães, é utilizado o alimento. Muitos tutores têm dúvida do porquê que a gente usa o alimento como recompensa durante o processo de aprendizado do cão. Isso realmente funciona? O seu cão vai ficar dependente desse alimento para sempre? Afinal, ficar pagando o cão pelo comportamento é obediência? Ele está me obedecendo? Ou ele está fazendo isso porque é conveniente para ele, porque eu tenho algo em troca para oferecer? E quando eu não tiver algo em troca? Ou quando tiver algum estímulo muito mais interessante do que eu tenho a oferecer naquele momento, o meu cão vai me obedecer? Calma que nesse vídeo eu vou te explicar por que a gente utiliza o alimento, como utilizar da maneira correta e se seu cão vai ficar dependente desse alimento ou não. Então, se você quer aprender, vem comigo que eu te mostro. Olá, meu nome é Ana Paula, eu sou distribuidora de cães e no vídeo de hoje a gente vai tirar uma dúvida que é muito comum das pessoas do porquê que a gente usa o alimento. Inclusive, muitas pessoas criticam isso, de que usar o alimento durante o treinamento do cão está errado, porque senão meu cão não está fazendo aquilo por uma obediência e sim por uma conveniência. Mas calma, no começo do processo de aprendizado do cão, realmente ele não está te obedecendo. Ele só está fazendo porque você tem algo em troca a oferecer para ele. Por isso que muitas situações, quando o cão está aprendendo, o tutor pede o senta, pede o caminha, o cão não obedece. Porque ele vê que o tutor não tem nada em mãos para oferecer para o cão naquele momento. Então ele não vê ali uma vantagem de obedecer aquele comportamento, porque isso ainda não é uma obediência. Seu cão ainda não tem um processo de treinamento onde ele é um cão obediente. Ele está na fase de jardim de infância, é o processo de aprendizado. Como que funciona o adestramento? Para a gente formar um comportamento no cão, moldar um comportamento que nós desejamos nesse cão, a gente precisa reforçar positivamente. Chama-se reforço positivo. Adicionar todas as vezes que o cão fizer o comportamento pedido, um reforço, um gratificante, algo que seja interessante para o cão. Lembra que eu falei que realmente ele não está obedecendo, ele está fazendo porque eu tenho alguma coisa em troca a oferecer? É através dessa troca moldar o comportamento. O cão ele aprende por repetição. Quanto mais vezes eu repetir aquele comportamento, mais rápido aquele comportamento se forma no cão, se molda no cão e se condiciona. E por que o alimento e não outro tipo de gratificante? Na verdade, a gente pode sim utilizar outros tipos de gratificante no processo de aprendizado do cão. Inclusive, os gratificantes que nós temos com os cães são o alimentar, o lúdico, que é brinquedo, o social, que é carinho, interação, o ambiental, que é o ambiente, a liberdade do ambiente. O último gratificante que a gente não utiliza com os cães é o sexual. Então, a gente tira e deixa apenas os quatro: alimentar, lúdico, social e ambiental. Só que o alimentar, ele tem uma resposta cognitiva mais rápida, porque ele costuma ser um gratificante de mais alto valor. O cão se interessa mais pelo alimento, às vezes, do que pelo carinho, do que pelo brinquedo, do que pelo ambiente. Claro que isso não é uma regra. Tem cães que não se interessam tanto pelo alimento quanto por um carinho. Então a gente pode sim utilizar o carinho como uma recompensa, como um gratificante. Mas com base nas minhas experiências, por mais que os cães às vezes prefiram o carinho, é mais difícil a resposta cognitiva do cão na recompensa do carinho, do social, do que do alimentar. O alimentar a gente consegue repetir um número de vezes maior dentro de um período menor. Ou seja, dentro de 10 minutos, com o alimento, eu consigo fazer com que aquele cão execute o comportamento 100 vezes. Se eu fosse fazer com um carinho, eu conseguiria 50 vezes. É funcional também, porém demora um pouco mais porque a gente repetiu menos. Quanto mais repete, mais rápido o cão aprende. Então, por isso que o alimento ele é muito utilizado no processo de treinamento. Vou dar um exemplo para vocês. Eu quero ensinar que o meu cão sente. Com o alimento na mão, eu vou direcionar o cão para o comportamento, eu vou ensinar ele a sentar. Eu posso mostrar isso para vocês em um outro vídeo. Estou aqui ensinando o cão a sentar. Quando ele senta, eu, ok, e dou a recompensa alimentar. Faço de novo. Sentou, ok, dou a recompensa alimentar. O que é ok? Só para vocês entenderem. Ok é um marcador de recompensa. Igual o adestrador que usa clicker, toda vez que o cão acerta o comportamento, ele ouve o som e ganha recompensa. Isso se chama condicionamento clássico. A gente pode falar em um outro vídeo, mas o marcador é muito importante para o processo de aprendizado do cão. Você vai perceber que ao longo do treinamento, quando ele ouve o ok ou o clicker, ele faz assim: opa, opa, ouvi.
eu acertei, porque ele começa a entender que toda vez que ele ouve esse som, ele ganha a recompensa, porque ele acertou o comportamento. Então, o alimento, ele é utilizado para esse processo de aprendizagem do cão. Enquanto ele está aprendendo, enquanto a gente está moldando o comportamento que a gente deseja, ele não está nos obedecendo, ele está fazendo porque eu tenho alguma coisa em troca a oferecer para ele. E tá tudo bem, porque isso faz parte do processo. Quando o cão já tiver aprendido o comportamento, o comando verbal, que primeiro a gente ensina o gesto, depois a gente ensina o verbo. Não é a gente vai pegar, senta, senta, senta. O cão nem sabe o que significa senta. Primeiro eu vou ensinar gestualmente um comando com a mão. Depois que ele aprendeu o comando gestual e ele já está sentando muito bem, eu vou introduzir o comando verbal. Vou primeiro dar o gesto e aí eu falo, senta, ok. E vou repetir isso várias e várias vezes até que agora ele aprenda o comando verbal. Depois que ele aprender o comando verbal, você não vai mais precisar utilizar o gestual. Então eu vou falar, senta, o cão vai sentar, eu vou falar ok, marcando o comportamento que ele acertou e vou recompensar o comportamento com o gratificante alimentar. Lembrando que eu estou utilizando alimento porque é mais rápido, consigo repetir esse exercício mais vezes. Tá bom, mas e aí? Ainda não é obediência, ainda meu cão não tá me obedecendo, ele tá fazendo porque eu tenho alguma coisa em troca para oferecer. Sim, ainda não está te obedecendo. Quando ele tiver aprendido primeiro comando gestual, depois comando verbal, já tiver aprendido marcador, aí a gente entra onde a gente vai mostrar para o cão o comportamento indesejado. Então, qual que é o comportamento indesejado? Sair do comportamento do senta, que eu pedi para ele, sem que eu autorize essa liberação. E como que eu vou fazer isso? Eu vou estimular o cão a errar o comportamento, para que eu possa utilizar uma punição negativa. O que é punição negativa e o que é punição positiva? O que é reforço positivo e o que é reforço negativo? Positivo e negativo no processo de adestramento não significa bom ou ruim, significa adicionar ou retirar. Então, se eu vou fazer uma punição negativa, eu vou retirar o gratificante. Qual gratificante que a gente está utilizando? O alimentar. Então, quando eu estimulo o cão a sair do comportamento, eu dou a punição negativa. Eu faço e retiro o alimento do cão. Por que eu ainda não utilizo o marcador não, que é um marcador de aversivo, e muitas pessoas têm problema com o não, do cão não obedecer a esse comando, mas você provavelmente nunca nem ensinou o seu cão o que significa não. Então é nesse processo que ele vai aprender. O adestramento, ele é degrauzinho por degrauzinho, degrauzinho por degrauzinho. Não adianta você querer exigir comportamentos ou coisas mirabolantes que você nunca apresentou para o seu cão. Se você nunca apresentou o marcador não e o que ele significa, ele não sabe. A mesma coisa o ok. Por isso que a gente dá o ok repetindo várias e várias vezes. No começo, o seu cão não sabe o que significa ok. Só que como você repetiu aquilo várias e várias e várias vezes, ele entendeu que o ok significa que você está marcando aquele comportamento que ele acertou e que logo em seguida vem a recompensa. O não, que é o marcador de aversivo, a mesma coisa. Você precisa ensinar ele, a gente já vai chegar lá como que a gente ensina isso. Primeiro eu estou explicando para vocês, onde eu estou apresentando para o cão o comportamento indesejado. Então a gente tem um cão no senta e eu quero mostrar para ele qual que é o comportamento indesejado, o comportamento errado. Eu estimulo o cão a errar, a sair do comportamento da punição negativa. Retiro o alimento. Não, se você sai do comportamento, você não tem a recompensa. Retorno ele para o comportamento correto, para o comportamento anterior, para o comportamento que eu desejo, que é o senta. Ok, marco, ganha a recompensa. Vou de novo fazer com que ele erre o comportamento para que eu mostre para ele, olha, quando você permanece sentado, você ganha a recompensa. Quando você sai do comportamento, você perde a recompensa. Calma, que às vezes vocês podem estar ficando com um pouco de dúvida. Eu tinha falado sobre alimento e a gente já entrou no processo de treinamento. Vocês precisam entender isso para entender o porquê que a gente utiliza o alimento. Então a gente está na punição negativa. Eu estou mostrando para o cão o comportamento indesejado. Vocês vão ver que depois que você repetir esse exercício várias vezes, o seu cão vai entender. E se ele sai do comportamento desejado, ele perde aquilo que ele tanto deseja, que é o reforço positivo. E aí, quando você estimular ele, ele não vai sair do comportamento. Ele vai ficar assim, opa, já entendi que se eu sair, eu não ganho, mas se eu permanecer no comportamento, eu ganho. E aí você recompensa ele porque ele permaneceu no comportamento e ele já está entendendo que o comportamento indesejado é sair e o comportamento desejado é ficar. Ficar no senta, permanecer no comportamento que a gente pediu. A gente ainda não entrou em processo de ensinar o fica. Tá certo. A gente já ensinou então o reforço positivo, através do reforço positivo senta. Já ensinou o comportamento indesejado através da punição negativa. Fizemos ali, mostramos para ele o comportamento indesejado. Agora a gente vai para punição positiva, que é onde a gente
para de utilizar um pouco o alimento, onde a gente começa a fazer os gratificantes um maior período de distância. Entendam que, para sempre, a gente tem que gratificar os nossos cães. Assim como nós trabalhamos e esperamos um gratificante, que no caso é o dinheiro, né, o financeiro, você trabalha, o gratificante vem, que é o dinheiro, não o dinheiro em si, mas sim o que o dinheiro traz para você, mas ele é a recompensa pelo seu esforço, pelo seu comportamento correto. A mesma coisa o cão, a recompensa dele é o alimentar, por enquanto, porque depois a gente pode utilizar outros tipos de recompensa, outros tipos de gratificantes, que são aqueles 4 que eu comentei. Então agora, na punição positiva, eu vou introduzir o aversivo. Tá, e o que é um aversivo? Aversivo é qualquer coisa que gere desconforto no seu cão. Vai ficar muito extenso o vídeo, se eu for ficar entrando nesse assunto, eu posso explicar em um outro vídeo do que é as punições e o que são aversivos. Mas entenda, aqui a gente já vai entrar num outro degrau de aprendizado do seu cão. É onde ele deixa de fazer as coisas porque é conveniente para ele e passa a obedecer. É onde ele deixa de ser dependente do gratificante, do alimento, e passa a te obedecer, independente se você tenha alguma coisa em troca a oferecer para ele ou não. A gente brinca que é quando o cão sai do jardim de infância. O processo de reforço positivo, que é onde a gente está moldando os comportamentos toda hora, pagando o cão pelo comportamento, é o jardim de infância, onde a gente tá ali só pagando, só tem as coisas boas, o cão sentou, ganhou, o cão foi pra caminha, ganhou. Ele só me obedece quando ele também tem alguma coisa ali pra ganhar. Não é a obediência que a gente tá chegando lá. Agora, com a punição positiva, introduzindo o aversivo e dando distância da quantidade de vezes que a gente paga o cão. Então eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Eu tô com o meu cão aqui, eu não tô com o meu cão aqui, mas vamos imaginar que o meu cão tá aqui. E eu estou ensinando ele o senta. Coloquei ele no senta através do comando verbal, não precisa mais ser do gestual, porque ele já aprendeu o verbal. Então, senta, ele sentou, eu marquei. Ok, e agora, como eu já ensinei o comportamento indesejado, que é sair do comportamento, por mais que eu crie estímulos concorrentes, o cão não sai do comportamento, ele permanece no comportamento. Ele já aprendeu que ficar no comportamento vem a recompensa, sair do comportamento não ganha recompensa. Então eu vou criar um estímulo ainda mais forte para fazer aquele cão sair do comportamento. Por quê? Já mostrei para ele através da punição negativa, mas a punição negativa, que é retirar o gratificante, ela não vai fazer o seu cão te obedecer se tem um estímulo concorrente mais forte. Como assim? Eu tô aqui com alimento, com petisco ou com a própria ração do cão e meu cão é vidrado em bolinha. E eu ainda não tinha usado a bolinha porque eu sei que a bolinha é um estímulo muito forte. É agora que eu vou utilizar ela, porque eu sei que meu cão vai errar o comportamento, ele vai sair do comportamento que eu pedi para ir pro estímulo concorrente, que é mais interessante do que eu tenho a oferecer. Ou seja, o que eu tenho, que é o alimento, não é interessante o suficiente para fazer o cão permanecer ali. Então eu entro com a punição positiva. Como eu já ensinei o comportamento certo, já ensinei o comportamento indesejado, agora, que é o errado, não existe comportamento errado, só comportamentos naturais dos cães, é só errado para nós humanos. Então já ensinei esse comportamento que eu não desejo que ele faça, eu vou utilizar o estímulo mais forte. Joguei a bolinha, na hora que eu joguei a bolinha, o meu cão saiu do comportamento. Aí eu introduzo a punição positiva. Eu dou uma punição de acordo com o cão que eu tenho, depende do tipo de cão, o aversivo tem que ser um pouco mais forte, um pouco mais baixo, enfim, isso a gente vai deixar para um outro assunto para vocês entenderem o que é aversivo, como aplicar o aversivo e os graus de aversivo que a gente pode estar aplicando com os cães. E lembrando que quando a gente vai introduzir o aversivo, a gente tem que introduzir o marcador. Ele vai sair do comportamento e vou falar não e vou dar o aversivo. Opa, eu fui sair, fui ali pro estímulo concorrente, que tinha uma coisa mais interessante, mas eu tomei um aversivo, tomei um desconforto aqui, não gostei desse desconforto, por que está acontecendo? E aí eu vou repetir esse exercício algumas vezes. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que repetir várias vezes, até o cão entender aquilo pra gente conseguir subir um outro degrau de dificuldade no exercício. Então depois que eu repetir várias vezes, eu vou parar de pagar o cão toda vez. Eu vou pagar depois que eu repetir o exercício 5 vezes. Na 5ª vez que eu repetir o exercício e ele tá lá, firme, bonito no comportamento, ok, muito bem, eu dou uma super recompensa, uma recompensa ainda melhor, que eu estou pagando por todo aquele esforço que ele fez de permanecer ali tanto tempo parado. Eu vou aumentando o tempo de distância desse pagamento. Ou seja, quando eu pus ele no senta, vou dar um exemplo com o fica. Pus ele no senta, fica. As pessoas querem dar o fica e já quer ir embora. É que o cão fique. Ele não vai ficar. Tem que dar o senta, o fica, dá um
passo para trás, ok. Um passo para trás, ok. Aprendeu com um passo para trás? Agora você vai dificultar um pouquinho mais. Vai dar 2 passos para trás, ok. Você já está distanciando o tempo de recompensa, ensinando o seu cão a permanecer um período maior no comportamento. Só que quando ele permanece um período maior nesse comportamento, ele também ganha mais recompensa depois lá no final. Lembra que eu falei? A gente sempre vai ter que recompensar. Sim, para sempre você vai ter que recompensar o seu cão. Para sempre você vai ter que pagar o seu cão pelos bons comportamentos, mas não para sempre só com alimento. Por exemplo, a bolinha que a gente deu de exemplo, que é um estímulo muito forte, depois que seu cão aprendeu a ficar no comportamento com o estímulo concorrente bolinha, você pode usar a própria bolinha como recompensa. Você jogou a bolinha várias vezes, ele ficou lá assim, meu Deus, não posso sair daqui. Se eu sair daqui, eu ganho um aversivo. Se eu permanecer aqui, no final desse esforço eu vou ter um gratificante. Pode ser a bolinha, pode ser o carinho, pode ser o free, liberação, liberar o cão daquele comportamento, daquele exercício, pode ser o alimento. A gente vai utilizar o que for ali viável pro treinamento. Mas a bolinha é um ótimo exemplo. Os cães amam bolinha, você tá treinando para ele permanecer no comportamento enquanto você joga a bolinha. Quando ele ficou um longo período ali de 5 minutinhos você jogando a bolinha, você vai falar para ele, ok, free, e joga a bolinha. Ok, você marcou o comportamento. Parabéns, você acertou. Era isso que eu queria. E agora eu vou te dar uma recompensa que seja tão valiosa quanto o esforço que você fez de permanecer tanto tempo neste comportamento. Tá dando para entender? Se vocês estiverem com dúvida ou a explicação estiver um pouco cruzada, as informações, se vocês estiverem com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou esclarecer as dúvidas para vocês e vou aproveitar para pedir para vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem no canal para aprender mais conteúdo sobre adestramento e assim poder gerar uma melhor qualidade de vida para você e para o seu cãozinho. O vídeo tá bem técnico, bem como funciona o processo de aprendizado mesmo, como que é o treinamento passo a passo. Então, algumas pessoas que não têm conhecimento de adestramento básico, talvez fiquem em dúvida. Por isso que eu estou deixando aqui para vocês comentarem e tirarem as dúvidas de vocês. Mas o alimento, ele não é um problema. Ele, na verdade, é a chave para a gente conseguir moldar o comportamento que a gente deseja num período de tempo menor. Então, a gente fazer com que o cão aprenda mais rápido. E assim, gradativamente, a gente vai tirando esse alimento, parando de dar tantas vezes. Não é por todo o comportamento que a gente paga. A gente começa a pagar um comportamento sim, comportamento não. Depois 3 comportamentos não, um sim. 4 comportamentos não, um sim. Tudo passinho de formiguinha. Gradativamente a gente vai tirando esse alimento e, claro, a gente precisa entrar na fase de punições. Porque mesmo que a gente faça esse gradativo de retirar o alimento, o seu cão não vai te obedecer se ele vê que não tem uma consequência perante o comportamento errado. Porque aí entra as questões de quando a gente tem um estímulo concorrente mais forte. Mesmo que eu tenha uma bolinha que o meu cão gosta muito, mesmo que eu tenha um alimento que meu cão gosta muito, se eu tenho um estímulo concorrente muito mais forte, que eu não tenho com o que compensar, eu preciso ter alguma coisa para fazer com que aquele cão permaneça naquele comportamento. E aí é onde entra os aversivos, onde eu estou mostrando para o cão, olha, se você permanecer nesse comportamento, você vai ter um gratificante. Não importa o tempo, é para você permanecer um período longo. A gente já aprendeu um pouquinho e foi aumentando gradativamente. Agora eu estou passeando com meu cão na rua e eu quero que ele permaneça quieto, sem ir para um outro cão que ele viu ou para uma cadela no cio, que é um estímulo concorrente mais forte. Eu vou dizer para ele assim que a gente não fala, é todo o processo de aprendizado, a comunicação, tá? Se você permanecer aqui neste comportamento, o tempo que eu estou te pedindo, no final de tudo você vai ganhar uma recompensa. E uma recompensa legal, não vai ser 1 grão de ração perante um comportamento super difícil. Vai ser um monte de ração, vai ser um super carinho, vai ser liberdade, que é para você cheirar aquele cão que você tanto quer cheirar, é jogar uma bolinha, um gratificante alto, um gratificante muito interessante, muito gratificante para ele. Mas, se você não obedecer ao que eu estou te pedindo, você não vai ganhar gratificante nenhum e ainda vai ter um aversivo, uma consequência por não ter me obedecido. É aí que entra o período de obediência. O seu cão só vai te obedecer, só vai sair do período que é conveniente para ele, que ele só faz porque tem alguma coisa em troca, quando a gente entrar no processo de aversivos, de punições. Porque aí eu mostro pro cão, você não tem opção de escolha. Na verdade, você tem opção de escolha. Ou você permanece no comportamento e no final de tudo você tem um gratificante legal, ou você sai do comportamento e tem um aversivo. Então o cão põe na balança, tá? Vou me segurar o meu estímulo, o meu instinto de ir pra lá, porque eu sei que no final eu tenho alguma coisa que vai me recompensar por esse esforço. E mesmo assim, por mais que isso não seja tão gratificante, não é o que realmente ele queria, porque aquele estímulo é mais interessante do que o que eu vou oferecer, ele permanece, por quê? Porque ele sabe que tem um aversivo, ele sabe que tem um desconforto, então ele coloca na balança. O que é melhor? Eu sair e não conseguir o que eu quero, não vou conseguir chegar lá, porque eu sei que eu vou ter um aversivo e meu dono, meu tutor, vai me impedir de ir até onde eu desejo,
desejo, ou eu permaneço aqui, seguro meu impulso por aquilo que eu tanto desejo e ganho um gratificante também. Deu pra entender? Ficou alguma dúvida? Teve alguma informação cruzada? Alguma coisa que vocês ficaram em dúvida? Peço, por favor, para que vocês deixem aqui no comentário. Como eu falei, o vídeo tá bem técnico. Eu utilizo a forma de comunicação mais leiga possível. Mas, para você que é tutor, você precisa entender o básico de adestramento. E essa é a parte da teoria. É a teoria de como treinar o seu cão. Eu te dei a teoria todinha. Vai achando que é fácil, né? A teoria foi facinho, né? Quantos minutos a gente tá aqui, ó. Aprendemos, sabemos, viramos adestradores já sem ensinar o cão. Mas vocês vão descobrir que na prática é muito mais difícil. Porque cada cão é um cão, cada cão vai apresentar uma dificuldade maior em determinado exercício. Às vezes você vai ensinar o senta, o cão do vizinho vai aprender em 10 segundos, o seu cão vai demorar 5 dias para conseguir aprender. Então tem que ter paciência. Adestramento não é uma regra, não é engessado. A gente tá lidando com vidas, com animais que têm características próprias. Então a gente vai sempre adaptando o treinamento de acordo com aquele cão. Alguns cães vão ser mais sensíveis, alguns cães vão ser menos sensíveis, alguns cães vão se importar muito mais pelo gratificante que eu tenho a oferecer, outros cães não vão estar nem aí pro gratificante que eu tenho a oferecer, e aí isso dificulta bastante o treinamento. Alguns cães têm alto impulso por tudo, é um drive muito alto que a gente chama. Ele é um cão uau, tudo é muito legal pra ele. É mais fácil treinar cão assim do que aquele cão que não se interessa por nada. É super difícil treinar cachorro mais medroso, mais acanhado, ou cão que não se interessa por nada. E a gente não tem uma resposta cognitiva rápida daquele cão. Mas pra esse vídeo não se estender muito, eu vou parar por aqui e peço para que vocês se inscrevam no canal, curta esse vídeo, compartilha com algum amigo tutor, algum amigo pai de pet, pra alguém que você veja aí que precisa saber desta informação. E se ficou alguma dúvida, peço para que vocês deixem aqui nos comentários que eu vou trazer todas as respostas e quem sabe outros vídeos com base nas dúvidas de vocês. Agradeço por ter assistido até o final e até o próximo vídeo. Tchau!